Está entrando os participantes. Lussandra, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Bom dia e boa noite, a depender de como e quando vocês vão ver a posterior essa live. Eu vou pedir licença para vocês que eu vou fazer uma leitura de um texto, porque nós queremos dar muitas ideias, né, do que a gente pensa enquanto grupo de pesquisa. Então, o meu nome é Lussandra, eu sou a coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação, Mineração e Território da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente inicia nesse momento, apesar de alguns minutos de atraso, né, o Simpósio Internacional de Educação, Mineração e Mudanças Climáticas. Como nós temos tradução simultânea, no Zoom, você deve escolher o seu canal que você quer ouvir, né, os palestrantes. No YouTube, nós não temos, estamos transmitindo, mas não temos tradução. Então, os que quiserem depois migrar, né, para o Zoom, façam lá a inscrição na nossa página, ok? Em nome das vítimas dos desastres minerários, dos ambientes, das histórias, das impunidades, das violências diversas, eu peço 1 minuto de silêncio por todas essas vítimas. Pois bem, após esse minuto de silêncio, eu agradeço aos componentes da mesa virtual de hoje, professora Ellie Perkins, Ivone Ramos, Germano Brujani e Daniela Campolino. E por meio de vocês, agradeço a todos que se juntam a nós, na modernidade atual, agora, né, nesse momento, e a posteriori também. Gratidão a vocês. Bom, a minha tarefa aqui é de trazer boas-vindas a todos os presentes hoje e posteriormente, e elencar elementos que o Grupo de Pesquisa, Educação, Mineração e Território objetiva como pautas inerentes às mudanças necessárias. A escolha da data do Simpósio Internacional Educação, Mineração e Mudanças Climáticas não foi por acaso. Nos dias 7 a 10 de novembro, discutiremos sobre formas como a mineração adentra em escolas, como dissemina o discurso de suposto desenvolvimento pela mineração e como isso intensifica vulnerabilidades em processo de desinformação organizada. Educadores, pesquisadores, ativistas, professores e professoras, nós lembraremos que em tempos de mudanças climáticas, os desastres de rompimento de barragens tendem a se intensificar ainda mais. E também compartilharemos histórias de resistência e luta em diversos lugares de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Os crimes que têm acontecido em Minas Gerais e no Brasil pelas empresas de mineração estão fatidicamente ocorrendo em outros lugares do mundo. As nossas pesquisas mostram isso. A possibilidade de acontecerem novos desastres de rompimento de barragens de rejeito de mineração torna-se cada vez mais iminente. Não apenas diante das complicações quanto às mudanças climáticas, que tendem a piorar nos próximos anos, mas em relação à quantidade de barragens que tem aumentado nos últimos anos em número, volume e altura dos diques no mundo, como apontam os estudos de Davis et al., Isonta e Trocati, e Santos e Vanderlei, 2016 e 2012.
Pensamos que as experiências infelizes e dramáticas de crimes e afetações do Brasil possam servir de base para ações de defesa de seus ambientes no sul global, África, Brasil, assim como as experiências dos países que aqui se apresentam sejam instrumentos na construção de novas estratégias de construção de informações, de dados, conhecimento e empoderamento nos diversos territórios atingidos de formas diversas pela mineração. Acreditamos que as diversas experiências aqui a serem compartilhadas são exemplos de iniciativas e redes que lutam de formas diversas pela justiça socioambiental e climática em seus territórios. Acreditamos que essas experiências de luta por injustiça são alicerçadas também em uma proposta de educação crítica e problematizadora, que tendem a ser mais potentes quando se formam ou se conectam a redes nacionais, internacionais e globais. É essa a nossa grande vontade com esse evento, formar redes de poder contra-hegemônicos que lute pela segurança hídrica, climática, pelo direito à vida e pela justiça. Direitos esses que têm sido violados de maneira sistemática e intensa por empresas minerárias e empresas do garimpo. Esperamos que essa rede possa se ampliar para dar condições de igualdade aos povos, para que se efetive uma real justiça climática a todos, pois é sabido que as mudanças climáticas não atingem a todos de forma equânime. Apesar dos eventos extremos afetarem a todos, algumas comunidades, cidades e ambientes são afetados de formas diferentes. Os mais vulneráveis são afetados diferentemente e são os mais intensamente afetados e, por isso, injustiçados. Para o grupo de pesquisa do MIT, a mineração afeta e é afetada pelas mudanças climáticas. No Brasil, temos vivenciado a mineração se expandir no atual governo, destruindo de maneira crítica diversos ecossistemas de grande importância para a manutenção climática, em especial a floresta amazônica. A mineração também é afetada por mudanças climáticas ao considerarmos, por exemplo, os complexos minerários com barragens de mineração. Em Minas Gerais, estado em que se iniciou a mineração no Brasil, estamos na capital e região metropolitana cercados por barragens em grau crítico de insegurança que nos ameaçam diariamente com grande possibilidade de novos rompimentos e também de insegurança hídrica. Os rompimentos nos ensinaram que não são eventos, mas desencadeados por processos de omissão que vão desde muito antes do dia do colapso da barragem e seguem por anos indefinidamente, violando direitos de pessoas atingidas. No dia 5 desse mês de novembro, permanecemos enlutados pelo crime que ocorreu em 2015, aproximadamente às 15 horas e 30 minutos, daqui a mais ou menos uma hora, no Brasil. O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e BH Billington, colapsou no município de Mariana, no quadrilátero ferrífero-aquífero de Minas Gerais. Há 7 anos desde o colapso da barragem. São 7 anos de dor, sofrimento e impunidade. Tivemos outro rompimento, o da Vale, em Brumadinho, que é considerado o maior acidente de trabalho do Brasil, tendo 250 trabalhadores entre os 272 mortes registradas ou presumidas. Atualmente foram encontrados 266 corpos, ou parte deles, sendo que dois deles eram seres do quarto, já eram seres, no quarto e sexto mês de gestação, que não são computados como vítimas, mas nós o incluímos como tal. Os 2 grandes rompimentos no Brasil somaram quase 300 mortes, perto de 1.000 quilômetros de rios impactados, 660 quilômetros do Rio Doce e mais ou menos 314 quilômetros do Rio Paraopeba. E o aumento de casos de doenças causadas ou associadas ao contato com a lama, ou mesmo o impacto psicológico do desastre na vida de comunidades afetadas, dentre novos episódios como os das lamas possivelmente contaminadas que modificam as comunidades, em janeiro de 2022, como resultado dos eventos climáticos adversos e dos minérios e rejeitos que se encontram ainda hoje no ambiente por onde passaram. Acreditamos que a presença das mineradoras nas escolas, assim como sua constante promessa de desenvolvimento local, juntamente com a missão dos governos, tanto na fiscalização de barragens e impactos da mineração, quanto na garantia de uma educação crítica, são fatores que também contribuem para a produção dos desastres crimes.
além da negligência das mineradoras quanto à gestão das barragens. Neste contexto, entender a história desses crimes, assim como questionar discursos e ações das mineradoras nos territórios em que atuam e nas escolas e comunidades, são temáticas importantes para se pensar em mecanismos de informação, formação e participação popular, especialmente em comunidades que podem sofrer com a possibilidade de futuros desastres. Para isso, indicamos as redes cidadãs de pesquisa com a indissociabilidade entre saberes, entre ensino, entre pesquisa e extensão, como uma das prerrogativas. Aqui reunimos hoje os países Brasil, Canadá, Equador e Moçambique. Nos demais dias, teremos mais países como Colômbia e Bolívia. Somos 20 palestrantes e mediadores distribuídos entre os dias do evento. Especialmente, eu agradeço a parceira e co-coordenadora desse grupo de pesquisa, a minha companheira de pesquisa, ensino e extensão, Daniela Campolino. Gratidão, sempre. Sem ela, esse sonho não seria possível. Estar aqui hoje com poucos recursos e alguns braços, compondo esse evento lindo, não é tarefa trivial. E é um evento que cresceu ao longo, aí do momento que a gente fez todas essas midiáticas informações, convocando as pessoas, todos os setores para estarem aqui conosco. Gratidão a todos que estão por aí. Agradeço também aos colaboradores e bolsistas Diego Costa, Bruna Eduarda, Lisiane Freitas, que estão na organização das páginas virtuais e a diagramação do evento, aos apoiadores no chat, Emanuel Alarcon, Ana Margan, Ana Clara Oliveira e Daiane Cristina. Somos 7. Aos tradutores e intérpretes, John Ellis, Raquel Stepanski, Júlia Alvarez, Graça Pinheiro, Carolina de Castro. Somos 5 no total, que estão em vários países neste momento. A virtualidade permitiu que eles pudessem participar desse momento de tradução para a nossa audiência. Queremos ser ouvidos em várias partes do mundo. Sem a tradução, aos que não compreendem outro idioma, não é possível estendermos nossas redes. Somos 21 instituições nesse evento, entre ONGs, associações civis, universidades, grupos de pesquisa e extensão, que cito nominalmente, e rede de solidariedade de pesquisa e extensão, ensino. São eles a Universidade Federal de Minas Gerais, da qual faço parte, e aqui agradeço, fazer parte dessa universidade grandiosa, e também do Instituto de Geociências, do curso de Geografia, da qual também sou co-coordenadora atualmente. O Instituto Cordilheira, o Cuiucu da JDA, Juventude, Desenvolvimento e Advocacia Ambiental, Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, Poemas, Universidade Federal do Juiz de Fora, Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais, Utucara, Associação Yanomami, Observa, Moçambique, Instituto Prístino, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, o GESTA, Grupo de Pesquisa, Educação, Mineração e Território, nosso projeto, Projeto Manuelzão, Revista Brasileira de Educação Básica da UFMG, edição especial Educação e Desastres Minerários, Programa de Mestrado Profissional da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, Acción Ecológica, Equador, Colectivo Casa de Bolívia, Sensat, Água Viva, Amigos de la Tierra, Colômbia, Red Latino-Americana de Mujeres, Defensoras dos Direitos Sociais e Ambientales, Saramanta Warmicuna, Mujeres Hijas del Maíz, York University, Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. Toda a minha gratidão a todos esses parceiros, sem eles seria impossível estarmos aqui hoje. Especialmente agradecemos a oportunidade da bolsa que Daniela Campolino obteve com a parceria feita entre a UFMG e a York University, por intermédio de minha orientação a Daniela Campolino nesse intercâmbio, e com a professora Ellie, que vai falar daqui a pouco, no Canadá, e a Judith Marshall, que recebeu Daniela, e com quem compartilhamos também o sonho desse simpósio. Muito obrigada. Essas oportunidades de trocas foram fundamentais para entendermos também como é a atuação das empresas de mineração em países do norte, como o Canadá, para inclusive aprofundar questões que foram colocadas na tese de Daniela Campolino, recém-finalizada, que ela irá prontamente apresentar hoje alguns tópicos analisados. Sem essa parceria, esse evento não seria possível. Agradecimento, então, especial ao programa Queen Elizabeth Scholars Climate Justice, que finalizou a realização, que financiou a realização do simpósio. Esperamos poder contribuir com este evento para a criação e fortalecimento dessas redes
Então, eu agradeço a todos vocês, é um prazer começar esse simpósio, nossa energia está muito alta, ansiedade também, mas é um prazer fazer parte desse evento que cresceu, né? Como as águas, quando a gente se encontra, a gente sempre cresce e vira um rio maior. Então, eu passo a palavra agora para a professora Elly Perkins, para que ela apresente também a sua fala. Muito obrigada. Thank you, Lusandra. Thank you so much. And echoing what you said, I would just like to welcome everyone. I'm so glad that you're all here at this symposium. My name, as she said, is Elly Perkins, and I'm a professor at York University in Toronto, Canada. I've worked with Dr. Daniela Campolina and Dr. Lusandra Giannazzi in support of their powerful activist research on the local community impacts of mining. It's wonderful that they have been able to organize this international symposium with so many fantastic speakers and simultaneous translation. It's amazing. And the purpose of this is so that many people involved in related work can share information and ideas about how to organize for stronger regulations, better enforcement, and more attention to the impacts of mining, which continue to cause terrible health and environmental damage, lots of environmental damage worldwide. Whether you are involved with a civil society organization or an NGO, a school or university, a union or a community group, your voice is part of a growing movement to counter the impunity and disasters caused by the mining industry and by government inaction. These impacts, as Lusandra said, are worsened by climate-induced extreme weather events such as storms and high rainfall, which cause erosion at mine sites and weaken old, poorly maintained tailings dams. The dams are also weakened when the tailings within them start to be remined because the tailings themselves now contain valuable metal traces that are needed by the global economy. At the same time, mining itself accelerates the energy use, the carbon emissions, deforestation, and land use changes, which are causing climate chaos. So in this symposium, we are discussing not just mining, but also climate-related injustices. These issues are, of course, global in nature. They are driven by capitalist globalization, which has its roots in colonialism, imperialism, slavery, patriarchy, and genocidal violence. And they require collaborations and alliances at an Earth scale, which is a new challenge for our species. I would like to ask everyone to take a moment to consider the indigenous peoples who have taken care of the territories where we are living now since time immemorial. The stories are different for story. Indigenous are still hard to defend the water and the land with crucial and brave leadership. How did Indigenous governance systems lead people to not just protect, but enrich the territories, controlling selfishness and greed, so that people were able to flourish all other within out the learnings of living. During this symposium, this is a wonderful opportunity to consider transformational changes and how we can make them as individuals and as humans in relation to each other and with others. On Wednesday, I will be speaking about how alliances between community activists and academics can help build coalitions for change.
Education, of course, means transferring skills and knowledge across generations. So what teachers do in schools and universities and outside them too is so important in building the awareness, creativity, and skills needed for a better future. For now, in helping to open this symposium, I would just like, again, to welcome you all and applaud and thank you for all your work to make the world a better place. Daniela and Lucandra, Edumite, and all the organizers of this meeting. And thank you to the translators too, for dreaming it and for making it happen. Obrigada. Ellen, muito obrigada por suas palavras. Thank you so much. Eu quero lembrar vocês que nós estamos transmitindo pelo YouTube, mas sem tradução simultânea. Lá tem uma legenda que talvez vocês possam acessar. Quem está aí nas nossas plataformas no Zoom só vai ter acesso à tradução simultânea se tiver baixado o aplicativo. Por gentileza, observem isso, ok? Então, não deixe também de assinar nossa lista de presença, que será disponibilizada pelo chat daqui a pouco, não agora, né? Nos sigam nas redes sociais, dá o joinha para a gente. Somos uma universidade pública gratuita de qualidade, não temos condição de fazer a nossa propagação do que nós pensamos, né? Sem vocês. Façam perguntas durante o chat, o áudio ficará desligado de todos vocês, para que não nos interrompa na nossa fala, mas nós vamos coletar todas essas informações, essas perguntas, e vamos, ao finalizar a mesa, a gente vai fazer as respostas, tá bom? Muito obrigada. Então, agora, eu apresento a Ana Flávia, que vai mediar, então, as mesas. Ana Flávia, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu vou começar apresentando as pessoas, né, que vão fazer essa mesa. Eu vou fazer uma breve apresentação. A Dani está pedindo para eu me apresentar aqui. Eu sou bióloga, sanitarista, trabalhei a minha vida profissional inteira no serviço público. Sou mãe de 3 mulheres, sou ativista em alguns movimentos e me especializei no doutorado na temática da vulnerabilidade humana à mudança do clima, aqui em Minas Gerais, sendo ativista contra a mineração. E lá nesse tempo passado eu percebi que, com o rompimento da barragem e a intensidade dos eventos extremos aumentando, a gente teria um grande problema. E isso está se desdobrando, né? Como a gente tem vivenciado aqui nos nossos territórios, a escassez hídrica e a destruição de aquíferos, né? Por meio dessa atividade. Então, essa mesa, ela tem o objetivo de fazer esse debate de como a mineração atua na educação, que é um setor tão importante para a sociedade, num tempo que a gente não tem mais tempo a perder com tanta desinformação, né? Nós estamos vivendo a emergência climática. Acho que é bom a gente começar esse simpósio falando sobre essa realidade catastrófica. E eu vou explicar por que eu estou usando esse termo. No dia 5 de novembro de 2019, uma data simbólica, muito simbólica, mais de 11.200 cientistas de 153 países do mundo publicaram um alarme, publicaram um grande alerta de que nós estamos vivendo a emergência climática. E isso significa que a humanidade está diante de uma ameaça catastrófica que, inclusive, tem o potencial de acabar com a existência da humanidade nesse planeta, né? Além disso, vivemos a extinção em massa, processos de degradação da biodiversidade que interferem muito em nossas vidas e saúdes. Né? Esse é o cenário que a gente se encontra. E assim eu abro essa mesa apresentando as pessoas que vão aqui compartilhar com a gente, né? A primeira palestrante é a Daniela Campolina. Ela é mestre e doutora em educação pela UFMG, com intercâmbio doutoral pela York University,
no Canadá, professora da educação básica e ativista no movimento de preservação da Serra do Gandarela e movimento pelas Serras e Águas de Minas, além de ser integrante do Instituto Cordilheira e co-coordenadora do EduMIT. Dani, você tem 15 minutos de fala. A temática que a Dani vai discutir é o modus operandi da mineração na educação, escolas como stakeholders. Em seguida, o Germano Burjani, de Moçambique, vai fazer uma fala sobre a influência da mineração em escolas na África. Ele é geógrafo e pesquisador na CUVUCA Juventude, Desenvolvimento e Advocacia. E depois, quem vai falar é a Ivone Ramos, do Equador, que é socióloga, educadora, ativista dos direitos ambientais e sociais das comunidades indígenas, camponesas e afro no Equador, com mais de 20 anos de experiência e trabalho direto com essas comunidades. Ela é integrante da Ação Ecológica, fundadora das redes Caminhantes e Sanadoras, Saramanta, Warmicuna. Vocês todos têm 15 minutos de fala. A temática da Ivone será Educação Popular em Rede, Caravana Casquiuarmi, Mulheres Mensageras por um Equador Livre de la Mineria. Está com você a palavra, Dani. Parece que a Dani está aqui com uma questão com som. Não consigo te ouvir, Dani. Olá, Agora sim. tá escutando? Ok, estava com um problema no microfone. Gente, boa tarde, é com muita alegria, né, que a gente inicia esse simpósio, né, que responsabilidade, né, fazer esse abre-alas. Vou pedir o Diego para me ajudar com os slides. Essa história toda, né, desse simpósio, ela inicia, né, com grupos, né, de ativismo e mobilização em Minas Gerais, né, eu sou professora da rede pública, e sempre me incomodou muito, né, a forma como a mineração adentrava na escola e adentra. Então, eu vivo e leciono num território atingido pela mineração, né, esse território em Minas Gerais está bem próximo de onde ocorreram os rompimentos, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa história, porque o que geralmente acontece na academia, na universidade, é que as pessoas chegam na universidade e pensam o que elas vão pesquisar, o que elas vão fazer na sua tese, na sua dissertação. E a universidade, para mim, sempre foi o contrário. A universidade, muitas vezes, era para legitimar várias formas de conhecimento, né, que eu fui construindo junto com grupos comunitários e trabalhos de extensão universitária também, mas muitos saberes diversos, que inclui, assim, a diversidade do que está numa rede de movimentos, que é o MovSan, que é o Movimento pelas Serras e Águas de Minas, que é estar, né, na base de uma montanha, de uma serra maravilhosa e ameaçada, que é a Serra do Gandarela, é de ser mulher, ativista, né, e ter o prazer de estar com a rede latino-americana de mulheres também. E algo que foi muito inusitado, e eu agradeço muito ao programa Queen Elizabeth Escolas por isso, porque, às vezes, na universidade me falava, você é muito ativista, né? E a minha bolsa, ela foi justamente de pesquisadora ativista. Então, eu vou falar brevemente, né, desse percurso, que eu digo que é uma jornada tese, porque não é só isso, né? Ela tem muito desse processo, e por isso que eu dedico ela a todos esses movimentos, né, que fizeram parte disso. Então, a ideia de falar desse modus operandi da mineração
porque todo esse contexto e essas conexões, né, e hoje esse evento é também para nesse sentido da gente continuar essas conexões, fortalecer conexões e fazer novas conexões. Nós pensamos em abrir falando desse modus operandi da mineração. Existe toda uma linguagem corporativa, né, dos stakeholders, que são as partes interessadas, né, assim, a tradução em português seria isso. E essa linguagem, né, às vezes as pessoas que estão no movimento já conhecem essa linguagem, mas a escola nem sempre ela é considerada dentro desse contexto. Então, a minha apresentação é para chamar a atenção enquanto a isso. E para eu falar, eu tenho que falar do meu corpo território, que é onde que eu vivo. Então, essa imagem, gente, né? À direita, vocês veem o Brasil, o estado que eu resido, que é Minas Gerais, e eu resido numa região, que eu não vou falar tanto dela, que terão outros palestrantes falando, que é o quadrilátero, ferrífero, aquífero, mas cada um desses pontinhos são minas, né? São complexos minerários. E eu estou bem no centro, eu estou no meio dessas várias serras, cercada por complexos minerários e por barragens. Então, o meu corpo território, o que eu sou enquanto ativista, professora e pesquisadora, ele está marcado por isso, por ser uma residente, por ser uma moradora das serras, mas que está constantemente ameaçada pela mineração. Então, é um terrorismo que se faz, né, porque não é apenas o rompimento que aconteceu, existem as várias possibilidades de rompimento. Passa o próximo, por favor. Então, no próximo slide, é o mesmo mapa mostrando as duas cidades onde tiveram os grandes rompimentos no Brasil. Mariana, e como a Lussandra disse, não foi à toa que nós escolhemos essa data. Essa data é para nós não nos esquecermos do crime da Samarco, Vale e BHP, do rompimento desse crime-desastre que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, que já fazem 7 anos de impunidade. Então, quando nós pensamos nesse evento, foi por essa data também é por isso. E do outro lado, né, tem Brumadinho com o rio Paropeba. Enquanto Mariana, nós tivemos 600 quilômetros, mais de 600 quilômetros de rio destruídos, além de 19 mortos e diversas comunidades afetadas, Brumadinho, né, menos de 3 anos depois, a Vale novamente envolvida em outro crime, que acabou com 272 vidas, mas que destruiu diversas vidas. Então, para essas pessoas, o rompimento ele não acabou. O rompimento, ele ocorre até hoje, porque as violações, elas não acabaram. Então, esse é o meu lugar de fala, esse é o meu corpo território. Essa estrelinha no meio é onde está o abastecimento de água, é a captação de água que abastece boa parte de Belo Horizonte, que é a capital do meu estado, é a região mais populosa de Minas Gerais, e que acima dela tem em torno de 80 barragens, né? Terá uma fala nos próximos dias sobre isso especificamente. Mas no meio dessas serras tem água, então minerar significa também perder a nossa reserva de água. Pode passar, por favor. Então, nesse contexto, né, nas nossas serras, nas nossas minas de águas, eu vivo em Riacima, que é um município que está entre esses dois que tiveram os rompimentos, e eu sou atingida pelo que nós estamos chamando no Brasil de lama invisível, porque o rompimento não passou próximo ao rio que eu vivo próximo, que é o Rio das Velhas, mas o rompimento ele pode acontecer a qualquer momento. Apesar da lama física não ter chegado no território, quer dizer, há controvérsias, nós vamos falar das enchentes, mas não houve ainda um grande rompimento, mas a lama atinge todas as pessoas que estão nesse território, porque ela amedronta, ela aterroriza, ela adoece as pessoas, mesmo estando nas barragens, porque a qualquer momento pode ocorrer um rompimento, especialmente em tempos de mudanças climáticas. Em Minas Gerais, quando chegamos em janeiro,
nós começamos a ter pânico, porque pensamos se vamos acordar e vamos estar vivos, pensamos se vamos ter água ou não, porque o rompimento também pode afetar os nossos recursos hídricos, ele afeta os nossos recursos hídricos. Pode passar, por favor. Então, há 7 anos atrás, né, isso é um pouco do que nós vivenciávamos de uma maneira mais intensa, mas isso não foi só no dia 15. Esse mapa, por exemplo, esse mapa era uma previsão de passagem da lama. Vocês têm noção do que é você pensar, você assistir a lama chegando no seu território? O rompimento foi no dia 5. E aí as pessoas pensando, quando vai chegar no meu território? Pessoas que não têm nenhuma conexão com a mineração, inclusive, que estavam a 600 quilômetros, que estavam em região litorânea, em outro estado brasileiro, que não tinham a mínima ideia de que a lama poderia atingi-los em um rompimento e continuar atingindo eles até hoje. Pode passar, por favor. Então, o grande ponto, né, onde que a educação entra nesse processo, dentro do meu corpo território, que é a questão dos desastres, da lama invisível, do terrorismo de barragens, nós consideramos, né, tem vários pesquisadores, mas no caso da educação, a gente tem chamado a atenção de que os rompimentos, eles não são eventos. Eles fazem parte de um processo que inicia muito antes do dia de rompimento, do dia do colapso da barragem. Porque para essa barragem romper, não é de um dia para o outro. Ela envolve um ciclo de omissões do governo, dos governos e das empresas. Ela envolve impunidade. Estamos há 7 anos do crime da Samarco, Vale e BHP, e não há ninguém preso. Então, a impunidade, ela fortalece o processo de rompimento. E eu coloquei em destaque em vermelho, porque onde que entram as escolas nesse processo? Antes do dia do colapso, não sabendo o desconhecimento, as empresas, elas se organizam em um sistema de desinformação organizada. Como isso? Adentrando nas escolas e nas comunidades de uma maneira muito eficiente e com total aval das gestões municipais, estaduais, envolvidas com a educação. Então, o colapso, ele segue, e depois dele permanece por tempo indeterminado, diversos impactos. E esses impactos vão, inclusive, nas cadeias de valor. Aí, cadeias de valor que foram impactadas e seguem impactadas até hoje. A pesca, a pecuária, o turismo, as comunidades tradicionais que dependiam da sua vida, a sua vida, ela está conectada aos rios destruídos pela lama. Pode passar, por favor. E algo muito forte nesse processo é o que o Coelho, Tades o Coelho, ele chama, é um autor que ele chama isso de discurso de desenvolvimento pela mineração, que envolve desde a captura de mentes, no sentido de convencimento, né, de que o desenvolvimento da mineração é considerado como se fosse o próprio desenvolvimento da sociedade. Uma ênfase muito grande numa suposta elevada criação de empregos, o que é muito controverso. Não só pelo tipo de emprego, a quantidade e o tempo da mineração. O enfoque muito na arrecadação, como se fosse uma grande vantagem, sendo que essa arrecadação é, portanto, limitado, e desconsiderando os diversos impactos econômicos também que a mineração traz aos territórios. A crença de um caráter técnico da mineração no sentido de mitigar ou mesmo eliminar os impactos negativos. Eu trabalhei muito isso na tese, porque eu sou professora de ciências e trabalhei na área de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente com as controvérsias, né? As controvérsias sociocientíficas. A mineração, ela usa muito o discurso dela para dizer que ela possui tecnologia suficiente para dar conta de todos os problemas, como se fosse mágica. Mas há muitas coisas, e em Minas Gerais nós temos certeza disso, e certeza científica, de que não há nada que possa compensar ou mitigar, destruir um aquífero. Isso é impossível. Não existe tecnologia, não existe, nunca existirá. Então nós temos que sair desse discurso tecnológico.
porque há diversas situações em diversos territórios que não é uma questão técnica, é uma questão política e econômica. Então, a minerodependência, nós vivemos muito isso em Minas Gerais. Minas Gerais, que é o estado em que iniciou a mineração no Brasil, nós temos cidades como a cidade de Mariana, onde ocorreu o crime da Samarco, que houve, inclusive, um movimento para voltar à mineração. Mas isso por causa de um ciclo de dependência econômica dessa atividade. E são territórios que existem outros potenciais, mas que não são estimulados, inclusive, pelo poder público. Existe também uma disseminação de uma imagem de uma responsabilidade social e de projetos de educação ambiental, muito entre aspas, né? E uma crença de que a mineração é algo que vai se perpetuar por muitos anos, algo que não é verdade. Pode passar, por favor. Então, nesse contexto, esse modus operandi da mineração, ele se intensifica quando nós imaginamos e vivenciamos o desconhecimento das pessoas, por exemplo, com relação aos tipos de barragem. De 2015 até 2022, muitas coisas aconteceram em Minas Gerais. Nós tivemos que aprender muito, inclusive nomenclaturas, o que significa isso ou aquilo, por que as barragens se rompem, qual o caminho da lama. Algo talvez mais forte que ocorreu na minha trajetória enquanto pesquisadora e ativista e professora foi quando, no dia do rompimento da Vale, em Brumadinho, eu recebi diversas mensagens de pessoas desesperadas, perguntando se eu sabia qual seria o caminho da lama. Ou seja, o desconhecimento geográfico e o pânico das pessoas, sendo que isso deveria ser, aliás, isso é de responsabilidade da mineração e dos governos de, inclusive, informar. Somado-se a isso, ainda tem a questão dos professores, estudantes, comunidades, universidades e mesmo movimento, no desconhecimento desses processos, no desconhecimento. Qual professor ele consegue com facilidade encontrar informações para fazer uma atividade de maneira crítica envolvendo a mineração? E tudo isso, essa dificuldade em trabalhar essa temática com dados que falem os reais impactos da mineração, isso estimula o que o Paulo Freire, importante pedagogo brasileiro, falava sobre cultura do silêncio. Então, ou seja, esse silenciamento das comunidades frente à mineração, ele é muito comum. E esse silenciamento tem sido também por parte dos professores das escolas e universidades. Poucas universidades têm colocado isso em cursos de formação de professores. Então, ou seja, toda essa dinâmica de formação de professores também, ela somente depois do rompimento de Brumadinho, do rompimento da Vale em Brumadinho, começou a ser colocada em pauta em algumas universidades. E mesmo assim, algumas delas de maneira questionável, muitas vezes muito mais focada em falar de vamos olhar para frente do que vamos aprender com o que aconteceu e vamos olhar muito bem para as pessoas, como fizeram as instituições e as mineradoras. Então, essa forma como a mineradora adentra na escola, se você é professor e está escutando, diga aí no chat se isso já aconteceu também com você. Cursos de formação de professores, eu já fui obrigada a fazer vários cursos, e se eu não fizesse o curso de formação de professores, eu perderia o meu dia já trabalhado. Vários estudantes, alunos que eu tinha aqui com eles, em visitas a complexos minerários para dizer as maravilhas da mineração. Em nenhum momento se falando dos perigos das barragens. E se você for procurar na mídia reportagens sobre a mineração, sempre há um tom de minimizar na maioria das reportagens. E no caso da Samarco, por exemplo, por muito tempo, houve uma tentativa de dizer que era um acidente, algo que nós, enquanto movimento, negamos veementemente.
e insistimos em gritar, não foi acidente. Pode passar, por favor. E nesse contexto, no processo da tese, nós fizemos, né, uma cartografia, inclusive, dessas diversas formas em que a mineração adentra nas escolas e nos sistemas educacionais. Os cursos de formação de professores, né, eles foram muito fortes nesse sentido, tanto pelo discurso técnico, dizendo das maravilhas da mineração, quanto no cuidado e se esconder os impactos da mineração. E muitos professores, colegas meus, saíam, inclusive, de cursos muito felizes, muito contentes, assim, com a eficiência da mineradora em controlar os seus impactos. Então, ou seja, a verdade, ela não é dita nesses cursos. É um processo de alienação dos professores. E como se falar dos alunos se os próprios professores não compreenderem quais são os impactos e as controvérsias da mineração? As diversas atividades direcionadas aos alunos. Eu, como professora, eu preciso entregar um plano de curso. O que é isso? Tudo que eu faço dentro da minha sala de aula, eu tenho que dizer para a minha coordenadora pedagógica, eu tenho que dizer para o diretor, mas a mineração não, ela pode chegar no dia que ela quiser, fazer o que ela quiser, levar os meus alunos aonde ela quiser, claro que com permissão dos pais também, mas, ou seja, eles têm um livre acesso aos alunos, que é algo muito preocupante. Então, Dani, toda essa sem te dinâmica... interromper, vou só te pedir para que a gente já atingiu os 15 minutos, Tá, e aí se você tiver obrigada. muito mais slides... Tá bom, vou concluir. Obrigada, Ana. Então, nesse processo todo desse discurso, que é tanto com os alunos quanto com os professores. Pode passar, por favor. Então, só para finalizar essa ideia, isso daqui são alguns relatórios, né, fragmentos de relatórios de sustentabilidade, e nós, professores, acabamos virando o quê? Números em índices de sustentabilidade. Esses stakeholders, ou seja, a educação, ela sempre é considerada nos relatórios de sustentabilidade das empresas como algo muito positivo. Então, ou seja, isso inclusive é contabilizado pelas empresas. Pode passar, por favor. Isso é um exemplo, né? Nós vamos ter a fala da Judite amanhã falando um pouco mais sobre isso, mas com relação a esse modus operandi, no intercâmbio eu pude perceber, e também, né, nas andanças na América Latina, mas nesse caso especificamente me chamou muito a atenção, que são materiais didáticos, né? Empresas que têm grupos que, inclusive, as mineradoras criminosas, a Vale, também financia, a BHP também financia esses materiais, e neles que nós da América Latina imaginamos, né, sul global, então no norte essas coisas não acontecem. E a forma como que a educação, ela é também ministrada, então, assim, à direita você vê, por exemplo, isso na língua indígena, né? Inclusive as tranças, que é uma característica desse grupo indígena. Então, para a gente ver que isso não é algo que ocorre somente no Brasil, isso global. Isso se estende por diversos territórios, de intensidades diferentes, mas se estende por diversos territórios. Pode passar, por favor. Então, isso é só para dizer que a comunidade, ela também, a universidade e os movimentos também são produtores de conhecimento. Isso é um exemplo de uma produção de conhecimento. Essa mancha é a mancha, né, de onde passaria a lama, e cada pontinho são as escolas, dentre elas aqui eu estou. Pode passar, por favor. Isso também é uma das atividades que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Pode passar. Isso, gente, para finalizar, né, essa é a imagem que todo dia, quando eu entro na escola, eu vejo, a rota de fuga. Então, as escolas, elas têm sido, escolas que estão na rota da lama, elas têm sido, isso tem sido uma dinâmica do dia a dia, né? A gente ver e topar com essas placas. Então, toda essa história da escola tem um outro papel, que é receber pessoas que podem ser atingidas por um rompimento, dela estar no caminho da lama, também precisa estar em pauta e de discussão quando se fala da educação. Pode passar, por favor.
Então, o recado que eu queria deixar, né? A Lussandra até falou que nós gostamos muito dessa frase, que as pessoas são como as águas, elas crescem quando se encontram. São muitas informações, não tem como a gente detalhar isso, é mesmo só para a gente fazer alguns levantamentos e sobre a importância de eventos como esse, de redes como as que estão aqui, né, delas se unirem e fortalecer as redes que já existem, formar novas redes de informação, de formação e ação. E isso tem que passar também pela escola, pela formação de professores e pela educação popular, que nós vamos ter vários exemplos aqui disso também. Então, tem mais informações disso também nas nossas redes, eu vou agradecer, né? E muito feliz, né, de estar com essa mesa maravilhosa nesse evento. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Parabéns pela luta, pela apresentação. Antes de chamar o Germano, só quero fazer um comentário que a gente já teve um desastre esse ano, né, no começo desse ano, em janeiro, que foi o extravasamento de um dique da empresa Valorec, que atingiu uma BR, atingiu pessoas, contaminou águas, não tivemos um desdobramento do Estado que nos desse resposta, né, sobre o decorrer desse crime, desse outro crime, e foi um crime diretamente ligado entre um evento extremo de chuvas e uma estrutura de mineração que era considerada uma estrutura segura, sem barragens, né? Ou seja, nem as estruturas que eles nos deram como opção são de fato seguras. E fizeram vários muros de contenção para o rompimento de algumas barragens que alagaram em eventos extremos de chuva, deixando territórios, pessoas sem acesso, né, à água, comida, ficaram pessoas ilhadas por esse casamento entre eventos extremos de chuva e as estruturas da mineração. Eu chamo você, Germano, você pode começar a apresentar? Boa tarde. Tá certo. Boa noite, deste lado já é noite, Boa daqui noite. do lado de Moçambique. Tá certo. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Germano Francisco Brujani, sou de Moçambique e é um enorme prazer estar aqui neste espaço, partilhar várias ideias relativamente a este processo e, sobretudo, o impacto que a mineração tem no processo de educação. Aqui em Moçambique, concretamente, a mineração teve mais ênfase no ano de 2011, com a chegada da Vale, denominada Vale Moçambique, que é uma empresa brasileira. Esta já tinha uma mineração, mas é uma mineração em pequena escala, mas na magnitude industrial iniciou concretamente com a Vale Moçambique no ano de 2011 e chegou com uma grande expectativa de desenvolvimento, sobretudo várias promessas para as comunidades que hospedam esses projetos, e também o governo ficou muito expectante porque iria arrecadar receitas que essas seriam usadas para a promoção e desenvolvimento do país. Embora o nosso governo não estava preparado sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista legal, não tinha vários instrumentos legais para regular este setor de mineração. Daí que a Vale, em virtude das suas atividades, iniciou com um processo de reassentamento, deslocamento de algumas comunidades que estavam na sua área de concessão. E essas famílias que foram deslocadas tiveram promessa de prosperidade, de terem um novo lar, viverem em melhores sítios. E essas famílias, geralmente, eram famílias que tinham como sua base de sustento a agricultura. E essas famílias foram deslocadas para uma outra área, diferente da área onde elas viviam, e no plano de reassentamento que a Vale desenhou, estava previsto a construção de uma cidadela, com hospital, com novas escolas, etc., etc. E também havia prometido a questão de promoção de projetos de geração de renda para as comunidades, porque as comunidades tinham como base a prática da agricultura, são tiradas das suas áreas, que são áreas férteis, são deslocadas para outro sítio para dar espaço à Vale para retirar o carvão. E daí as comunidades, neste processo, foram prometidos
serviços como escola, posto de saúde, etc, etc. Mas em algum momento essas questões não foram cauteladas. É daí que a questão da mineração começou a impactar, sobretudo no processo da educação, porque várias crianças que foram deslocadas das suas zonas de origem para dar espaço a isso, ficaram com o processo de educação interrompido, porque nas novas áreas onde foram reassentadas já não tinham a escola para frequentar. E a distância para voltarem à sua antiga escola era maior. Estamos a falar de cerca de 10 a 15 quilômetros por percorrer para ter acesso a um estabelecimento de ensino. E daí que eu trabalho na CUUCA, que é uma organização da sociedade civil moçambicana. CUUCA é um nome em língua local, em português significa despertar. Nós tivemos, e outros grupos da sociedade civil moçambicana, tivemos várias correntes da advocacia para cautelar os serviços básicos das comunidades que foram reassentadas. Então, é daí que tentou-se, em algum momento, estabelecer algumas instalações de ensino, mas não foram suficientes para dar espaço a todas as comunidades reassentadas. E daí, várias crianças deixaram de estudar, porque já não tinham escola, a sua escola era distante, foram reassentados para outro lugar. A sua atividade, que era de renda, a principal, que era a agricultura, já não tinha espaço, porque as áreas onde foram tiradas, foram reassentadas, não eram áreas férteis. Então, este é um dilema que se vive ainda no distrito de Moatize, o distrito da província de Tete, no norte, na zona centro de Moçambique. E também neste processo, a Vale, vou falar sobretudo da Vale, porque foi a empresa pioneira a ter esta atividade aqui em Moçambique. E também tem outra componente, que é a componente de responsabilidade social, sobretudo na vila sede de Moatize, onde estava instalada a sua mineradora. O maior problema, as ações de responsabilidade social, embora são bem-vindas para o desenvolvimento, mas o maior problema, as ações eram isoladas, não estavam alinhadas com os planos de desenvolvimento dos governos locais. O que acontecia? Muitas das vezes a empresa abria uma nova escola como forma de ação de responsabilidade social, mas esta escola não estava planificada a nível dos planos de desenvolvimento dos governos locais. O que acontecia, o que sucedia é que as escolas, depois da empresa construir, a sua gestão passava para o governo. Infelizmente, os governos distritais não tinham verbas para pagar salário, alocar professores, para a manutenção das escolas. Então, isso ficava um elefante branco. Construíam as escolas, davam para os governos, mas os governos, por sua vez, como não estava planificado, nem estava, e essas ações não estão alinhadas com os planos de desenvolvimento que são desenhados a nível dos governos locais. Então, daí criava-se instituições que ninguém tinha escola a nível das comunidades, mas não tínhamos professor para dar aula para o governo. Não planificou, não tem salário, infelizmente. Não tem salário para pagar o professor, não tem verbas para fazer a manutenção da própria instalação, apetrechamento, etc, etc. Então, são várias componentes que, em algum momento, a questão da mineração trouxe-nos como coisa nova. Por exemplo, essa questão dos reassentamentos, que em algum momento algumas crianças tiveram a infelicidade de não ter mais acesso ao ensino, mas também essa questão de criar infraestruturas que, em algum momento, não estão a impulsionar o desenvolvimento em nome da responsabilidade social, porque essas infraestruturas não estão alinhadas com os planos locais de desenvolvimento. Essas infraestruturas são desenvolvidas com base aos planos individuais da própria empresa. As suas ações de responsabilidade social não eram mais estratégicos, não estavam ligados às necessidades das comunidades, onde que precisa de alocar-se a escola, não tinha este processo
de consulta ou de interação com os governos locais para, de facto, as escolas fossem instaladas em locais planificados para que o governo possa dar seguimento através da alocação de professores. Esta é outra problemática. A outra problemática que eu queria levantar relativamente a este processo é a questão de indução, sobretudo do sistema de ensino universitário. Quando começou esse processo de mineração, houve muita expectativa, sobretudo na camada jovem, inclusive comigo também, de esperança de ter uma problemática que tem aqui em África, é a questão de falta de emprego. Quando chegou às mineradoras, teve esta narrativa de que vai haver emprego para todo mundo, e as universidades todas mudaram seus currículos, começaram a introduzir cursos ligados com a mineração, cursos ligados à geologia, petróleo e gás, etc, etc. E tivemos muitos jovens formados nessa área, mas infelizmente as nossas mineradoras que atuam aqui em Moçambique têm a percepção que o nível de ensino de cá de Moçambique não tem a qualidade, o padrão que eles exigem. Muitas das vezes têm importado os quadros, sobretudo da Vale, tinha quadros que vinham do Brasil, vinham da África do Sul, outros vinham da Índia. Então, o pessoal local, os jovens locais, não tinham acesso. A primeira justificativa é que não eram formados. Depois, as universidades tiveram que passar de um processo de metamorfose para acomodar a nova dinâmica que a mineradora estava a trazer, mas mesmo assim tiveram vários jovens formados que foram induzidos pelas mineradoras com esperança de ter emprego nas minas, formaram-se nessas áreas que agora não estão a ter enquadramento. E as universidades estão a começar a cortar esses cursos ligados a este setor de mineração. Então, esta é outra problemática a nível do ensino que a mineração trouxe. Por fim, tentei ser mais sintético para não levar tempo, porque queria muito respeitar a questão da hora. Por fim, é a questão ligada a gravidezes precoces. Muitos dos trabalhadores que vivem da mineração vivem em regime de acampamento nas suas mineradoras. E essas minas geralmente estão hospedadas em comunidades vulneráveis financeiramente, que a sua atividade principal é a agricultura. E aos trabalhadores das mineradoras têm um poder financeiro um pouco mais elevado comparativamente com os habitantes das próprias comunidades. E daí começa a questão de aliciar as raparigas que vivem ao redor das mineradoras. Muitas delas eram aliciadas pelos trabalhadores financeiramente. Como elas, em algum momento, estão vulneráveis economicamente, elas, em algum momento, se envolviam sexualmente, muitas das vezes, com os trabalhadores, muitos dos trabalhadores que viviam nos acampamentos. E o que aconteceu, o que sucedia, é a questão de casamento, de gravidezes precoces. E, infelizmente, o nosso sistema de educação cá em Moçambique, e creio que mesmo a nível de África, não dá muito espaço para as raparigas grávidas frequentarem ao sistema de ensino. E daí muitas das raparigas que foram em algum momento engravidadas pelos trabalhadores das mineradoras, essas aí já não tinham o privilégio de ter acesso ao ensino. Então, acontecia que as jovens tinham filhos por sustentar, porque muitas das vezes os trabalhadores, outros eram brasileiros, regressavam para o Brasil, as crianças ainda jovens já não tiveram acesso à educação, mas também ficaram já com crianças. Então, resumidamente, essas são a
componente que eu queria trazer a nível, tem várias coisas, mas para respeitar a questão do tempo, queria partilhar relativamente a esta componente de educação. Então, essas são as problemáticas que eu queria trazer relativamente a este processo. Infelizmente, a Vale já se retirou de Moçambique ano passado, mas a mineração ainda continua, os seus ativos vendeu para uma empresa indiana, a Vulcan, que ainda continua nos mesmos moldes operantes que a Vale tinha, mesmos moldes operantes. E também outra questão que é importante ressalvar é a questão a Vale, quando retirou-se, tinha compromissos sociais, compromissos ambientais com as comunidades que vivem ao redor da sua zona de trabalho, mas também com comunidades reassentadas. E quando chegou o momento, o comunicado que a Vale emitiu é a questão de desinvestimento, quer começar a investir mais em energias mais limpas, a questão do Acordo de Paris. Então, desinvestiu na mina de Moatize, que era a principal mina da Vale de Moçambique, e vendeu para a Vulcan, que é uma empresa indiana. Mas esta empresa indiana, quando começa a atuar, não quer se comprometer com os acordos que a Vale assinou com as comunidades locais, relativamente à questão de serviços básicos às comunidades reassentadas, etc, etc. Então, basicamente, é isto que eu tinha para partilhar para este simpósio. E, antes de terminar, queria mais uma vez agradecer a oportunidade que foi cedida para partilhar esta experiência, e espero muito colher a experiência de vários países, porque estou a ver que em algum momento os cenários são um pouco idênticos. Quase eu achava que Vale, como é brasileira, no seu país a forma de atuação é diferente, mas verifico que a questão do capitalismo é que reina acima dos direitos humanos, e acima de outras componentes sociais, humanas. Estou a ver que o capitalismo é que reina mais, a questão do poder econômico, de ganhar dinheiro, sem respeitar os interesses das comunidades, sem respeitar as crenças, a religião e muito mais. Muito obrigado, e vou parar por aqui. Muito obrigada, Germano. Parabéns, viu? Pelo trabalho, parabéns. E muito obrigada. Vou fazer um breve comentário aqui sobre coisas que o Germano trouxe, né, que são essas externalidades. Os projetos de mineração, eles têm muitas externalidades sociais e ambientais que nunca constam em relatórios, né? Então, de uma maneira bem clara, nós, comunidades atingidas, a gente paga, a gente não recebe para o desenvolvimento da mineração, a gente paga, né, com as nossas vidas, com a vida das juventudes. E você lembrou aí da COP, né? Acho que é bom a gente ressaltar que estamos na COP 27. E, nesse momento, o mundo inteiro está dizendo que nós temos que parar com esse desenvolvimento predatório, preservar todos os ecossistemas planetários que restaram, e a mineração ela está na contramão de tudo que o mundo está dizendo que a gente precisa para estar resiliente e adaptado, né, a um clima em colapso. Ana, nós não estamos te escutando. Deu uma travada aqui. Então, tudo que eu falei, não foi? Não foi, sim. Só Foi? o final, tá? Tá. Então, estou chamando a Ivone. Ah, sim. Por Ivone. favor. Hola, buenas tardes con todas, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación, no sé si es posible mirarla. Muy bien, muchas gracias por ponerla. La verdad es que yo quería compartir una experiencia y arrancar, digamos, mi exposición y mis reflexiones a partir de un evento que ocurrió aquí en el Ecuador
en enero del 2020, ¿no? Entonces, contarles que yo soy Ivonne Ramos, hago parte de Acción Ecológica, que tiene 30 y más de 30 años de existencia en Ecuador, que hace parte también de Saramanta Guarmicuna, una red de Ecuador de mujeres defensoras de hace 10 años, y la red latinoamericana que tiene más de 10 años de existencia, la red de mujeres defensoras de Latinoamérica, ¿no? Ahora bien, nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos en enero del 2020 con dos compañeras que nos brindaron sus experiencias a muchas comunidades. Recorrimos como 10 provincias y muchísimas comunidades a donde pudimos llevar el conocimiento que nos traía, ¿no? Entonces, toda esta riqueza nos acompañó. Por favor, ¿nos la pueden poner la presentación? Estuvo con nosotros Daniela Campolina, como van a verla en varios lugares. Estuvo Daniela compartiéndonos su experiencia, la experiencia que hubo en Brasil sobre el tema de los derrames que tenían ahí en Brumadinho, todo lo que significó para el pueblo de Brasil, para los pueblos afectados, el tema de la experiencia de una actividad de mineración muy antigua, ¿no? También nos estuvo acompañando una compañera de El Salvador. Ella nos compartió, en cambio, la experiencia en El Salvador de resistencia que tuvieron ellos a través de varios procesos, sobre todo de movilización social, de consultas y tal, hasta conseguir que se declarara El Salvador un país libre de minería. Yo quiero hacer referencia a este evento con el que arrancamos el año 2020 y realmente con el que arrancamos la época de pandemia, a propósito del tema de cuáles son los mecanismos de enseñanza, ¿no? De los mecanismos de formación. Creo que es bien importante que nosotros logremos tener como la dimensión amplia de las formas en las que nosotros podemos comunicar, de las formas en las que nosotros podemos enseñar y formar a la gente. Y para nosotros fue como una increíble oportunidad contar con las dos, con Daniela y con la compañera de El Salvador, porque nos estábamos viendo dos realidades distintas, pero que dos realidades que movilizaron mucho a las comunidades que estaban afectadas o que estaban por ser afectadas por la actividad de la minería. Con esto yo quiero también poner un fuerte énfasis en el hecho de que nosotros estamos en el camino cierto cuando estamos en el propósito de enredar las redes, de fortalecer los lazos, digamos, de las organizaciones, personas, países que están enfrentando estos problemas, porque las grandes corporaciones actúan de manera también coordinada, ¿no es cierto? Y ellos están todo el tiempo, digamos, definiendo estrategias conjuntas que intervienen en nuestros países y en nuestros territorios, y que nosotros, si podemos mirarles, digamos, estratégicamente, geopolíticamente, vamos a ver que las prácticas y los desarrollos de políticas globales, digamos, coinciden en muchos de los casos. Yo quería pasarle al siguiente imagen, por favor. Dani, ¿tienes tú ya? Entonces aquí está como el país. Mi país es pequeñito. Ecuador está en la parte noroccidental de Sudamérica. Ahí están marcadas algunos de los sitios que logramos visitar. Puedes pasar la siguiente imagen. Estuvimos desde el norte, desde el norte, el límite con Colombia, ahí abriendo nuevos espacios, nuevos territorios. Ahí está la Daniela con su expresión corporal y su palabra, finalmente, con su español portugués, con su portuñol, enseñándonos mucho de lo que tenía que decirnos, de la experiencia terrible que había vivido en Brumadinho. ¿Puede pasar? Yo puse esta imagen porque yo sí quisiera luego hacer un énfasis en otro punto. Esto es en Río Blanco, en el centro sur de la zona andina. Ustedes, como podrán ver, la gente
estamos en los páramos, estamos a más de 3.500 metros de altura y en esta zona, por ejemplo, y en todos los territorios que visitamos, los liderazgos de las mujeres en la defensa de los territorios son impresionantes. En este caso, es una empresa china que estaba operando en ese territorio y las comunidades lograron sacarla a esa empresa en el 2018 gracias a una acción jurídica que lograron por el no cumplimiento de la consulta previa libre e informada y la empresa tuvo que salir. Sin embargo, ahora las defensoras en ese territorio están siendo asesinadas por el crimen organizado que está asociado ya en todo el país con el tema de la minería legal e ilegal. ¿Puede pasar, por favor? Pero en el país, digamos, vivimos como realidades que son como muy impresionantes, ¿no es cierto? Porque en este país, en el Ecuador, el tema de la violencia organizada, el crimen organizado, así como viven en Centroamérica o como vivieron en Colombia, digamos, no ha sido tan fuerte. Ahora es que se está aplicando esa modalidad de ejercicio estratégico por parte de las empresas y luego también por el Estado que por su inacción, digamos, o por su acción, es cómplice y encubridor de esas prácticas, ¿no? Pero también tenemos historias muy bellas que contarles y, por ejemplo, en el noroccidente también visitó la Daniela, estuvimos en Pacto. Las comunidades llevan 20 años resistiendo, pero ahora están aplicando lo que estamos juntamente proponiendo una consulta popular por iniciativa ciudadana para lograr el Quito sin minería. Justamente ahora estamos en la fase de verificación de firmas, porque es a través de firmas que se está haciendo esta iniciativa para lograr que por voluntad popular, digamos, que se respete la voluntad popular y lograr que efectivamente socialmente sea, digamos, reconocido, o sea, digamos, territorios que sean liberados de minería, porque las voluntades de las comunidades locales o de las ciudades, de los centros urbanos, sean escuchadas, ¿no? Entonces, esto ocurrió en Pacto desde que el 2020 viniera la delegación de las compañeras, contarles que en el 2020, en enero del 2020 todavía no iniciaba la pandemia. La pandemia empezó en marzo y justamente la visita que hicimos por todo el país desató, digamos, un proceso profundo de articulación y organización social, ¿no es cierto? Y entonces vino la pandemia en marzo y entonces todo el mundo quedó encerrado, menos los mineros y menos los petroleros y menos la gente que trabajaba salud, porque eran, digamos, las actividades estratégicas, ¿no? Pero por ese hecho de que los mineros y petroleros podían circular libremente, empezaron a invadir los territorios cuando la gente estaba encerrada. Y por eso es que en las comunidades se empezaron iniciativas muy creativas, pero también de resistencia y bloqueo, digamos, para el no paso de los vehículos y la salida de las piedras mineralizadas, ¿no? Uno de esos centros de resistencia impresionante, porque ya llevan más de 1 año y cerca de 2 años de bloqueo de vías para impedir la salida de las piedras mineralizadas y el ingreso de vehículos para la minería, ¿no? Entonces, decirles que la gente es tan inteligente, tiene tantas posibilidades y estrategias, como que al mismo tiempo que están bloqueando vías, están proponiendo consultas, que son los recursos constitucionales que tenemos aún para el ejercicio de la democracia directa, esperando que funcione, ¿no? Obviamente el Estado cómplice y encubridor de la capital nacional y transnacional de la minería acude, digamos, a las acciones de presión violenta a los territorios. ¿Puede pasar? Aquí estamos en Cuenca, en Azuay, y contarles que en el Azuay, en Cuenca, Cuenca es la tercera ciudad más grande del país, es una ciudad maravillosa, la gente hace arte, la gente tiene páramos, es una zona muy, ¿cómo le digo? O sea, muy propia, muy propensa para el turismo, porque tiene paisajes maravillosos y gente linda. Ahí se hizo en el 2021 una consulta popular ya
y se ganó con el 80%. En esa consulta popular lo que se pretendía era la prohibición de actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de 5 ríos que atraviesan la ciudad, ¿no es cierto? Y ya le digo que más del 80% de la gente votó a favor. Como decirles, la visita que hicimos y digamos que tuvimos en el 2020 catapultó, digamos, catalizó procesos hermosos de iniciativas ciudadanas de defensa del territorio. ¿Puede seguir? La otra. Esto es en Imbabura, esto es en el norte. Contarles que, por ejemplo, aquí está BHP, ustedes pueden mirar, dice fuera de Intac BHP, que es la misma empresa que hacían referencia, que estaba en Brasil, no sé si era en Brumadinho o en la otra experiencia de ruptura del dique, pero lo cierto es que acá la gente, como ustedes pueden mirar, está continuamente alerta para impedir que entre las mineras. En esa vez que fuimos a visitarles, ellos habían bloqueado a sí mismos las vías para que no entrara la empresa. Se logró en ese caso que la empresa no ingresara, y en la zona de noroccidente, en Imbabura, digamos, son muchas las empresas y diversas, y sobre todo tenemos también empresas canadienses en todo el país que están continuamente invadiendo los territorios, ¿no? En este caso, pues fue una experiencia lindísima el haber podido visitarlas a las gentes en el territorio. Sígale. Y fueron muchas otras comunidades que visitamos, pero bueno, también aprovechamos en esa vez para poder hacer una acción frente a la Embajada de Brasil, ¿no es cierto? Y hacer un plantón con tambores y todo, por lo que habíamos aprendido en la visita que nos hiciera Daniela, y que estábamos justamente en la conmemoración, digamos, de la campaña que estaba justamente en esa fecha, digamos, haciendo actividades a nivel de la campaña, y nosotros también aquí nos habíamos activado, como para decir efectivamente, digamos, estas posibilidades de encuentros, digamos, nos permiten enlazar estrategias, nos permiten enlazar mensajes. Y yo creo que para irnos, digamos, como haciendo un link al tema, a la temática del evento, plantearles que para nosotros, digamos, estos procesos, digamos, esta forma de comunicación o de educación popular es fundamental, ¿no? Porque es la única manera en la que nosotros podemos efectivamente llegar a la sensibilidad y al conocimiento profundo de las comunidades locales respecto a cuál es la magnitud, digamos, de la problemática que nos trae la minería, ¿no? Entonces, cuando Daniel hablaba, la gente podía decir, sí, es verdad, o sea, no, es verdad, hay aquí una persona que en primera persona nos está contando, y nos está contando con toda la información, con los mapas, con los datos, de efectivamente lo que puede ocurrir 20 años después, 30 años después de instalarse un proyecto minero. Entonces eso creo que sensibilizó y digamos, fortaleció muchísimo la información. Así como también la historia que nos contaba nuestra compañera El Salvador, o sea, de que sí se puede bloquear, digamos, un modelo de desarrollo extractivista a tiempo para poder salvar nuestras economías propias, nuestras economías locales, que son efectivamente, digamos, sanas y que sí existen. Yo quería comentar, o sea, digamos, comentarles a todos, o sea, nosotros visitamos muchos más lugares de los que están en la exposición que les hago, y todos ellos son territorios que tienen economías galopantes, economías dinámicas, economías sanas, economías que le dan a la gente las posibilidades de vivir con dignidad y vivir sanamente. Y van desde el turismo hasta la agricultura, a la ganadería, al turismo de naturaleza, al turismo de los productos que se hacen, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos dicen, digamos, un discurso de que tienen que salir de la pobreza, porque efectivamente la minería nos va a dar economía, nos va a dar dinero, digamos, es que realmente
estamos, digamos, ahí escuchando la línea editorial, estamos escuchando la línea del discurso, ¿no es cierto?, con el que se introduce este modelo de desarrollo minero. Y que a nosotros nos está, digamos, también, obviamente, yo creo que es bien importante tomar en cuenta, yo creo que cómo se introduce la minería en los territorios. Se introduce, yo creo que con dos modelos, con el modelo de discurso de estímulos positivos, ¿no es cierto? Entonces entra diciendo, nosotros vamos a sacarnos de la pobreza, nosotros hacemos minería responsable, nosotros les vamos a dar, digamos, vamos a hacer una minería que va a mejorar incluso la calidad de su agua y de sus tierras, y sobre todo les vamos a dar trabajo, porque ustedes son gente que no tiene forma de vivir decentemente, ¿no es cierto? Entonces, como en positivo, una introducción positiva en la economía local y también a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos que crear, digamos, el contrapeso a ese modelo discursivo y a ese modelo de introducirse en los territorios. Ahora, por otra parte, cuando no les funciona ese discurso, digamos, esos estímulos en positivo, están acudiendo, digamos, a la presión, a la sociedad civil, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros ahora nos está invadiendo un estado de inseguridad social terrible, digamos, el crimen organizado está instalándose a nivel de la sociedad en su conjunto, pero en particular en los territorios, ¿no? Entonces, en los territorios están entrando lo que ellos llaman, lo que se dice la minería ilegal asociada al sicariato y asociada al crimen, ¿no es cierto? Y claro, eso pega muy bien en el discurso de la empresa, porque ahora el Estado está diciendo, en el Ecuador tenemos que aceptar que necesitamos convertirnos en país minero y que para ser un país minero próspero necesitamos la minería legal y que se entreguen y se adjudiquen esos territorios a las empresas, a las corporaciones, porque si no viene la minería ilegal. Y efectivamente aparecen la minería ilegal con toda la inseguridad social asociada. Pero lo que ocurre es que son socios los legales y los ilegales. Entonces nosotros podemos demostrar que efectivamente en Buenos Aires, en el norte, en Imbabura, la empresa Han Rine tuvo la presencia en ese territorio con ejército de por medio, porque antes de ellos estaban los ilegales que entraron a abrir territorios. Entonces la minería ilegal viene a limpiar territorios, ¿no? Viene a cambiar las lógicas sociales de las comunidades y a pretender de que con la minería se va a modificar la cosa, pero además vienen a crear terror. Entonces, esto nos pasó en Buenos Aires, en la zona del norte. Esto nos está pasando en Río Blanco, donde yo les enseñé esas fotos lindas de esa gente linda del páramo, y que ahora está viniendo se están cometiendo asesinatos en ese sitio, ¿no es cierto? Y para el Estado es muy cómodo y muy conveniente decir, mira, como están viniendo los ilegales, que son los mismos de la comunidad, que son los mismos que se decían defensores, entonces ahora vamos a poder nosotros adjudicar esos proyectos a las corporaciones. Entonces se manejan estos dos discursos, no sé si me explico bien, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enfrentar esa previa realidad. Ivone, a gente já passou pouco dos Me pasé, minutos. perdón. Entonces, para concluir, nada más decirles que muchas gracias. Digamos que estamos nosotros, digamos, también atentas a cómo vamos desarrollando unas alianzas estratégicas para poder abordar todas estas dinámicas, digamos, para entender y fusionarnos en conjunto con quienes están haciendo el trabajo para enfrentar también el tema de la educación formal y la intromisión de los conceptos y los valores mineros dentro de la educación formal, que es el siguiente paso que nosotros o sea, digamos, ya tenemos en algunos casos y en algunas comunidades. Y les agradezco muchísimo que nos hayan permitido participar. Muitas graças. Eu vou trazer, então, agora algumas perguntas que estão chegando, são muitas, e a gente tem 20 minutos. Acho que podemos tentar, eu vou passar as perguntas e vou pedir a vocês, palestrantes, que tentem responder no menor período possível.
E eu acho que a gente vai ter que interromper a chegada de perguntas, a menos que a gente possa extrapolar o horário. Então, a primeira, para o Brujano. Haveria hoje alternativas econômicas viáveis em Moçambique que diversifiquem as atividades atualmente dominadas pelo modelo da mineração? E tem outra pergunta também para você, que é para comentar um pouco mais sobre a escola, como que é a realidade lá. Desculpa, não percebi bem a primeira questão. Peraí, vou ler novamente. Estou recebendo de vários chats aqui, está um pouco difícil de achar. Haveria alternativas econômicas viáveis em Moçambique que diversifiquem as atividades atualmente dominadas pelo modelo de mineração? E falar um pouco sobre a escola? E aí, se você conseguir falar um período curto para a gente tentar colocar mais perguntas, eu agradeço. Na verdade, Moçambique, como os outros países africanos, a sua base da economia é a agricultura. A questão da mineração é uma questão, sobretudo em Moçambique, que iniciou agora com esta nova dinâmica econômica, mas a questão mais a antiga e a principal atividade econômica para o motor da nossa economia era a agricultura. Infelizmente, o nosso governo, com a chegada da mineração, e sabe que vai arrecadar receitas avultadas, a agricultura foi colocada no segundo plano. A agricultura, nós sabemos que Moçambique é um país com uma costa vasta, que tem praias muito bonitas, e o turismo também é uma outra alternativa. Temos a pesca, mas a vontade política, isso depende muito da vontade política. Muitas das vezes o nosso governo, sobretudo o governo de Diego que está em Moçambique, não tem esta perspectiva de diversificação da economia. Neste momento, por exemplo, com a descoberta do gás natural na bacia de Rovuma, nós entramos na rota mundial e seremos um dos maiores produtores e exportadores de gás a nível mundial, sobretudo com esta crise energética que está a verificar com a guerra da Ucrânia e a Rússia, o conflito da Ucrânia e a Rússia. E os governos, infelizmente, vê esta questão da mineração para arrecadar muitas receitas para alimentar o orçamento do Estado, mas também temos a questão infelizmente, da corrupção aqui em África. Então, eles verificam, vê esta componente de mineração ou da indústria extrativa no seu geral, só falar de gás, temos grafite, aqui temos calcário, temos o carvão o mineral, vê esta como uma fonte de receitas avultadas em um curto espaço de tempo. Por isso, ultimamente, está-se a dar mais primazia a esta atividade e está-se a deixar outras atividades que eram principais, que deviam ser usadas para a diversificação da nossa economia. Relativamente à segunda questão relacionada com as escolas, como havia falado anteriormente, muitas das vezes a colega também que me antecedeu ou partilhou o mesmo sentimento, é a questão da propaganda que as mineradoras têm feito nas escolas, sobretudo criam clubes ambientais, enquanto são as próprias mineradoras que poluem o espaço das comunidades, poluem os rios que as comunidades usam para as suas atividades domésticas, mas também usam para os animais, porque muitas das comunidades que vivem são comunidades meramente agrícolas, ou têm a atividade agrícola, mas têm a pecuária. E os rios são usados para as suas atividades, bem como a agricultura, bem como as atividades domésticas. Mas as mineradoras são elas que poluem esses rios e vão para a escola, levam crianças, criam clubes ambientais, fazem sensibilização. Então, esta narrativa, este processo de tentar ludibriar as mentes das crianças, a questão também que foi falada anteriormente de formação, também acontece aqui em Moçambique,
são promovidos cursos de formação, capacitação aos professores, aos diretores das escolas, etc, etc. Mas isso tudo é para passar uma boa imagem que a empresa veio para ajudar, veio para impulsionar desenvolvimento a nível das comunidades, sobretudo nas escolas, criam palestras, criam depósitos, financiam a criação de ecopontos de deposição de lixo, mas, em contrapartida, elas são as primeiras. Infelizmente, aqui em Moçambique, o nosso governo não tem capacidade técnica e financeira para fazer monitoria dos impactos ambientais que essas empresas têm criado para as comunidades. E muitas das vezes baseia-se dos próprios relatórios de desempenhos ambientais das empresas. Então, é difícil vermos um técnico do governo, não tem equipamento, as empresas têm equipamento sofisticado, têm técnicos mais treinados. Mesmo para um exemplo simples, na bacia do Rovuma, onde se explora gás, o técnico, para fazer a monitoria, pede boleia do helicóptero, o gás é extraído no meio do mar, tem uma plataforma que foi instalada. Para se locomover até a plataforma, pede boleia, está na boleia do transporte do helicóptero da própria empresa. Como é que este técnico vai fiscalizar na negativa? Este processo se depende, para transportar-se para ir para lá, depende dos recursos da própria empresa. Então, esta questão também queria falar de nós, infelizmente, nós aqui em África queremos explorar, mas ainda não estamos preparados. Só queremos explorar porque nós temos um governo que está sedento de ter receitas para alimentar as suas ambições. Queremos explorar, não temos quadro legal forte, não temos instituições fortes e robustas para fazer face às grandes mineradoras e também não temos técnicos, ainda não estamos preparados. Então, esta é uma das fragilidades que tem acontecido. Isso também se verifica no setor da educação. Tem esta propaganda de querer ajudar, mas no final da história não ajuda nenhuma. Não ajuda nenhuma, ou as empresas vieram para fazer dinheiro aqui em África, vieram depilar nossos recursos e nos deixar, nós, na África, na pobreza. Porque no final da história, a África não se beneficia da exploração desses recursos. Esses recursos, no final da história, está a beneficiar a outros países, sobretudo do Ocidente, mas nós que somos proprietários, fomos abençoados pela a existência dos recursos. Nós estamos a ser beneficiados. Só para não demorar, queria trazer uma componente muito importante, uma guerra que está -se a registrar no meu país, sobretudo no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, a zona que se descobriu a questão do gás, a maior bacia de África de gás natural. E quando se descobre isso, começa o terrorismo aqui em Moçambique. Era um fenômeno que nunca havia sido registrado, mas em virtude dessa descoberta, já começamos a ter ataques terroristas, começam a surgir grupos de insurgentes e criam divisionismo, guerra entre nós próprios moçambicanos, porque nós temos recursos. Por isso, tem uma que se leva. A África, infelizmente, está amaldiçoado por ter recursos, porque os recursos não estão a vir trazer desenvolvimento, estão a vir trazer pobreza e guerras. Muito obrigado. É muito similar, né, isso que a gente vive aqui nos países do norte. O desenvolvimento nunca é para nós. É uma pergunta agora para Ivone. Como El Salvador se libró de la minería? ¿Existía minería en el territorio o la comunidad resistió a la minería antes que se adentre en la zona? Cuando se habla de Quito sin minería, por ejemplo, ¿es sin ningún tipo de minería o existe extracción de ciertos minerales específicos que son banidos o son seleccionados a libre decisión de la empresa? ¿Cuáles los caminos para esos territorios libres de minería en Brasil? Por favor, ¿me puede repetir la primera pregunta? ¿Cómo El Salvador se libró de la minería? Segunda. Ya.
¿existía minería en el territorio o la comunidad resistió a la minería antes que se adentre en la zona? Ujú. Y el de Quito sin minería, ¿no? Sí. Ya. Otra. ¿Existe extracción de ciertos minerales específicos que son banidos o son seleccionados a libre decisión de la empresa? Y Ya. finalmente, ¿cuáles son los caminos para esos territorios libres de minería en Brasil? Ya, muy bien. Entonces, empecemos por el tema del Quito sin minería. Comentarles que en el caso del Quito sin minería, en Quito, digamos, Quito está instalado en las faldas del volcán Pichincha y en las faldas del lado este está la parte urbana y en la parte posterior, o sea, la cara del oeste, estamos hablando de la zona donde están funcionando actividades mineras desde hace 20 años ya. Están extrayendo sobre todo oro de manera ilegal, porque, digamos, la operación de las empresas que están instaladas ahí no tienen licencia ambiental, ni tampoco licencia social. No hay consulta, no se ha realizado consulta a la comunidad. Cuando nosotros estamos planteando que sea Quito libre de minería para esas parroquias que son en el noroccidente, estamos refiriéndonos a todo tipo de minería metálica de escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Esas son nuestras preguntas que estamos haciendo para la realización de la consulta. En caso de ganar la consulta, entonces esas actividades mineras en esas 6 parroquias de Quito no se podrán realizar, y son actividades relacionadas exclusivamente sobre minería metálica. No estamos topando minería de pétreos, ¿no? De minería de materiales de construcción. La idea de que si tienen actividades alternativas, definitivamente sí. Es esa la razón por la que las comunidades tienen tanto un proceso de resistencia tan sólido, es precisamente porque en esas zonas hay actividades muy prósperas relacionadas con la producción de agricultura, turismo, aviturismo y conservación de la selva, ¿no? Entonces, esa posibilidad, digamos, es la razón, más que ser una posibilidad a futuro, es la razón de ser del proceso de resistencia. Sobre el tema de cómo en Salvador se logró evitar que se extendiera la actividad minera, eso fue a través de varias consultas, por lo que nos contaba nuestra compañera, varias consultas populares que se realizaron en distintos lugares, ¿no es cierto? Y luego se realizó una gran consulta nacional. Pero también hubieron procesos de movilización social y también hubieron crímenes realizados en contra de los defensores que estaban en procesos de bloqueo de vías y estas cosas. Entonces, fue un proceso, por lo que ya nos comentaba, no fue fácil, digamos, fue un proceso organizativo de varios años y de varias estrategias, como les comento, que nosotros también estamos queriendo aplicar aquí en el Ecuador. Eso, creo que espero poder haber contestado todas las preguntas. Sim, muito obrigada. Tem uma pergunta, então, agora para a Dani. É possível notar o discurso de desenvolvimento sustentável como força hegemônica da mineração nas escolas? Essa ilusão, né, de desenvolvimento sustentável, ela é muito propagada, né, pela mineração. E esse discurso de desenvolvimento, de maneira geral, ele pode ser visto em diversos momentos. Desde nos cursos de formação de professores, que é colocado nas mentes dos professores esse discurso de responsabilidade social. E olha só, nós fazemos reuso de água, mas escondendo cuidadosamente que a mineração, ela destrói aquífero. Então, qual é o sentido de você ter uma tecnologia de reuso de água se a atividade destrói um aquífero? Então, ou seja, é controverso, né? E muitas campanhas, né, de sustentabilidade que diz, então feche a torneira, que você tem que pensar no futuro. Você, criança, você, professor, você tem que pensar no futuro. Então, economize água, feche a torneira ao escovar os dentes, mas, enquanto você está
fechando a torneira, nós, mineração, estamos destruindo rios. Enquanto você está fechando a torneira, nós temos quase 1.000 quilômetros de rios no Brasil destruídos. Nós temos centenas de cidades sem abastecimento de água por causa de rompimento ou de vazamento, e não só no Brasil, como em outros lugares. A Judith Marshall vai estar falando, por exemplo, de rompimentos em outros países também. Então, ou seja, esse discurso do individual, ele é muito estratégico nesses projetos de sustentabilidade, de educação ambiental, eles são muito estratégicos para construir uma dinâmica de desinformação organizada. E muitas vezes a própria escola, a coordenação pedagógica, que é quem define, né, e organiza os conteúdos, ela questiona o professor. Por que você está falando sobre mineração? Por que você está falando sobre barragens? Eu, por exemplo, nos 10 anos, eu já pude levar aluno a 150 quilômetros da escola, mas eu não pude levar aluno meu na Serra do Gandarela, que fica a 19 quilômetros da escola, no mesmo município, porque a mineração, ela tinha interesse na serra. Então, tem diversos, né? Eu posso depois enviar outras informações, a gente vai ver as pessoas, as perguntas, né? Que nós estamos chegando aqui nos finalmente. Eu posso depois enviar mais informações com relação a isso, que nós do EduMIT, inclusive o EduMIT surgiu nesse contexto, para a gente mapear essas iniciativas e construir junto com a comunidade, professores, dinâmicas e questões de formação de professores, materiais didáticos que pudessem auxiliar nesse contradiscurso, porque esse discurso ele vem muito forte, muito organizado, com muito dinheiro, e a gente tem que ter, inclusive, cuidado. Os professores que estão nesses territórios, eles têm que se conectar a redes, não façam nada sozinhos, porque a mineração ela tem muito poder. Mas nós, comunidades, temos muita legitimidade. É uma coisa que ela nunca vai ter. Por isso que a gente tem que se unir. Acho que estamos finalizando, né? Então, vou parar por aqui. Eu vou dar continuidade, tem mais 2 perguntas, chegaram algumas outras depois, mas acho que não vai dar tempo, que são 2 perguntas da Lussandra para a Elly. A primeira: como podemos ampliar as trocas norte-sul sobre mudanças climáticas e experiências exitosas sobre mineração e educação? E como foi a experiência com intercâmbios permanentes Brasil-Canadá? Como foi a experiência de Daniela? É possível crescer essa parceria? Oh, Lusandra, thank you for that question. And, you know, there are many things to be said about it. Daniela, of course, is amazing, and she took advantage of the possibility of coming to Canada through the scholarship that she received to go to British Columbia, interview people, get people thinking in ways they had never thought before about, for example, the Mount Polley dam collapse, which happened in British Columbia too. But COVID interrupted the possibility of traveling and changed what we were able to do. I will be speaking about this more on Wednesday in my talk about the possibility of creating global alliances, actually to address climate injustices, which involve really reparations from the global north to the global south, from the minority world to the majority world. And I think one of the ways that this can happen is through academic scholarships and financial support for the researchers who are really doing important work, and for the organizing of larger groups across the majority world to address the problems. The colonialism and the exploitation, globalization still is ongoing. So we have to acknowledge that and be creative, I think, in figuring out how to address these things. Academic scholarships are just one very small way. Thank you. Bom, então, chegamos ao fim dessa atividade de hoje, no tempo exato. Que bom. Agradeço a todas, todos, todes, e seguiremos com as atividades nos próximos dias. Continuem aqui.
Obrigada, Ana Flávia, pela condução, né, das falas, das perguntas, das introduções nos momentos de intervalo entre elas. Gratidão por estar aqui, participando dessa rede, né, que se mobiliza, que cresce cada dia mais. A ideia é sempre essa mesmo. Então, eu queria de coração agradecer a Elly, gratidão, Elly, por todos esses anos, né, que o intercâmbio ele acabou durando muito mais tempo, né, que a pandemia ela fez esse link entre nós, ele se estender muito mais, isso foi super produtivo. A Ivone Ramos, que eu não conheço pessoalmente, mas eu agradeço aqui de coração por estar conosco e mostrar tudo que tem sido feito, né, na América Latina, especialmente pelos grupos que você está participando. Ao Germano Brujani também, que eu não conheço pessoalmente, a virtualidade pôde nos permitir conhecer aqui, espero poder estar com vocês em algum momento presencialmente, e a Daniela Campolina, pela parceria, pela condução, pela existência. Muito obrigada, gente. Espero vocês amanhã, no mesmo horário, né, com a gente, às 14 horas. E vocês têm pedido aí informes, né, artigos, as pessoas que hoje estiveram nas palestras, que puderem mandar para a gente artigos, livros, que as pessoas possam conhecer mais desse trabalho, a gente vai amanhã mandar para as listas que já participaram hoje e amanhã também. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.